Muito bom. Ô, Dani, e aí? Investigação independente, disse que quer o presidente da República. O Sarzal, o que está acontecendo é o seguinte: o Lula está, obviamente, remando contra a maré. As pesquisas mostraram aí que a população do Rio, principalmente, né, apoiou essa ação que levou à morte, ao assassinato de 121 pessoas em confronto com a polícia. Mas o governo federal está apostando na médio e longo prazo, né? Entende que é preciso explicar para a população que isso é enxugar gelo e trazer uma resposta efetiva via Polícia Federal, investigação de inteligência, prendendo os cabeças do crime organizado. Hoje, falando com o ministro do Lula, ele disse que o presidente estava respondendo. Eu queria, Sarza, talvez se desse para a gente dar um passo atrás. Bora? O que é que o Lula estava fazendo aí nessa imagem? O Lula estava dando entrevista para veículos estrangeiros, na COP. E ele foi questionado a respeito de uma ordem da ONU ou uma cobrança de um organismo da ONU, das Nações Unidas, para que houvesse uma investigação independente do que aconteceu no Rio de Janeiro. E mais, a ONU cita, inclusive, que há evidências claras de violações aos direitos humanos e que o Brasil, como signatário da Carta das Nações Unidas, tem obrigação de, abro aspas, romper o ciclo de impunidade com este tipo de operação, ou seja, de investigar o que foi que aconteceu. Perguntam a Lula a respeito deste documento enviado pela ONU ao Brasil, e aí ele responde: eu quero uma investigação independente, porque do ponto de vista do Estado, o que aconteceu foi um desastre, foi uma matança, é a expressão que o presidente da República usa. E aí, o que o Palácio do Planalto está estruturando agora? Deve sair ainda ao longo dessa edição do All News uma nota da Secretaria de Comunicação da Presidência da República enumerando todas as ações desenvolvidas pela Polícia Federal ao longo desses últimos 3 anos com foco no crime organizado, inclusive a última e mais robusta, né? A que conseguiu pegar integrantes do PCC que lavavam dinheiro, inclusive na Faria Lima, o sistema nervoso central do mercado financeiro em São Paulo, por meio das fintechs. Então, vai haver uma operação de comunicação, mas o governo está apostando no médio prazo, que vai ter essa reação nesse momento, pede uma reflexão do que é que vai acontecer com o país se todos os governadores decidem colocar suas polícias para entrar em favela dando tiro em quem tem mandado de prisão em aberto. Importante, infelizmente, ressaltar: dos que morreram, nenhum era alvo do mandado de prisão ou dos mandados de prisão que motivaram a ação nas comunidades da Penha e do Alemão. Fica aí, então, portanto, neste momento, nessa posição desconfortável, mas aposta aí um pouco num chamado à reflexão com o avanço dessas apurações paralelas que agora ele passou a cobrar pessoalmente. Sarza. Verdade, Dani. E, Couto, nisso, como disse a Dani, né, o presidente Lula está caminhando em um terreno bem difícil, né, porque a opinião popular, né, a maioria da população se coloca favorável a essa operação. É claro que aí cabe análise crítica e o presidente, ele se coloca politicamente. Mas como é que você vê isso, Couto? Eu acho natural isso, porque foi tudo uma questão política, né? Não foi uma questão só policial. Toda a operação do governo do Rio de Janeiro foi uma grande manobra da direita para sair da corda no ringue que estava perdida a direita, né? E essa operação policial, que na verdade foi política no Rio de Janeiro, ressuscitou a direita mais extremada. Eu queria falar que eu sou um dos mais antigos aqui desse jornal, né, no All News. Estou desde o começo na TV e tenho muita honra de trabalhar com a Daniela Lima, que é uma excelente repórter. Verdade. Dessa geração aí, é uma honra poder trabalhar junto com ela. Couto, vai me fazer chorar. Sobre que bonitinho. Não, é verdade. Eu falei isso para os outros, hoje eu estou falando para você. Boa. O Lula tem toda a razão quando ele respondeu para o repórter estrangeiro, né, sobre essa manifestação da ONU que quer uma investigação independente. É o que a gente precisa mesmo. O povo brasileiro tem o direito de saber o que aconteceu. Porque essa investigação que está sendo feita agora, que o Alexandre de Moraes foi ver ontem no Rio, ela está sendo chefiada pelo mesmo delegado da Polícia Civil
que comandou a operação, que ele está investigando ele mesmo e a tropa dele. Então é natural que se faça uma investigação independente e a Polícia Federal está aí para isso. Porque, além de tudo que nós já vimos, das imagens e tal, foram cometidos ali vários crimes. Isso é evidente. Não havia mandado de prisão, como a Daniela falou, para nenhum dos que foram mortos, né? Eu não sei dos presos quantos que havia. Na verdade, eles não atingiram os alvos que eles foram procurar lá no Alemão e na Penha. Eles saíram atirando. E o que houve foi realmente, o Lula tem toda a razão, ele está muito cuidadoso com as palavras aí, né? Porque realmente as pesquisas, e é natural, porque o povo brasileiro é a favor da pena de morte, né? Então é natural que apoie uma operação que matou um monte de gente. Mas ele está sendo muito cuidadoso. Eu acho que está correto o governo, nesse momento, de procurar estabelecer novas bases para a segurança pública. E é isso que deve ser aprovado brevemente, eu espero, no Congresso, que até agora não fez absolutamente nada nessa área, o Congresso Nacional. Essa atual legislatura não fez um projeto, não aprovou absolutamente nada para combater esse gravíssimo problema que nós temos na segurança pública. E uma coisa importante também sobre a investigação que vai ser feita agora pela Polícia Federal é que não houve perícia técnica no local do confronto, né, onde morreram mais de 60 na mata, né? Provavelmente nós nunca saberemos o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. O que se sabe é que as câmaras corporais dos policiais, a maioria não funcionou. Não apareceram até agora imagens dessas câmaras corporais. E a explicação que deram é que acabou a bateria. E sobre os corpos que foram encontrados no dia seguinte pela população lá na mata, a explicação que deram é que a polícia esqueceu de recolher os corpos. Não pensou nisso. É o fim da picada. Quando há um confronto desse tamanho, a primeira coisa que tem que fazer é isolar a área e fazer uma perícia técnica completa no lugar. Nada disso foi feito. Agora, a Polícia Federal vai tentar recuperar uma história que já deveria ter sido contada e que dificilmente será, que já se passaram muitos dias. Verdade. Agora há pouco quem publicou na rede social foi o presidente Lula. Vamos ver o que ele publicou sobre o PL, o projeto de lei antifacção. O governo do Brasil está atuando para quebrar a espinha dorsal do tráfico de drogas e do crime organizado, com mais inteligência, integração entre as forças de segurança e foco nas cabeças do crime, quem financia e comanda as facções. Desde 2023, as ações do governo já retiraram 19,8 bilhões de reais das mãos de criminosos, o maior prejuízo já imposto ao crime, enfraquecendo lideranças e redes financeiras. O número de operações da Polícia Federal cresceu 80% desde 2022, saltando de 1.875 para 3.393, para ser mais preciso, em 2024. Em 2025 já são 2.922 até outubro. Nas rodovias, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, apreendeu 850 toneladas de drogas em 2024, recorde histórico. Segue falando sobre a inteligência e a integração. Também que para sustentar esses avanços, o governo enviou ao Congresso o PL antifacção, que endurece as penas e asfixia financeiramente as facções, e a PEC da segurança, que moderniza e integra as forças policiais. Essas medidas completam o ciclo de segurança: investigação mais eficaz, integração institucional e base legal sólida, uma combinação que consolida o enfrentamento ao crime no Brasil. Dani, você antecipava aqui nos bastidores que o governo soltaria uma nota enumerando, né, o que já fez até aqui em relação à segurança pública. É essa que está aí no ar, a SECOM também vai distribuir, o Lula publicou no perfil dele e a gente vai acompanhar a repercussão disso. De novo, né, está mostrando disposição de apostar no médio prazo para poder trazer uma visão um pouco mais estruturada sobre o que, na visão do governo federal, de fato surte efeito, né, que é asfixiar, drenar o financiamento, o dinheiro, que é o que essas organizações criminosas lidam em última instância, o dinheiro. É muito importante para quem está nos acompanhando entender que não se trata de dizer que esses 121, segundo o governo do Rio, acho que 99 eles comprovavam que tinham passagem e mandado de prisão em aberto.
embora não relacionado a essa operação, aos mandados que essa operação visava cumprir, mas a grande questão aí né, a lei, o Estado, gente, por que a polícia não pode se igualar à bandidagem? O bandido mata irrestritamente, sem preocupação, sem peso na consciência, sem qualquer tipo de limite ou caráter. Agora, o Estado não pode se igualar à bandidagem. É por isso que ele é um Estado de direito. E a força policial é o braço do Estado para combater o crime. Então, tem uma série de regras a serem cumpridas. Basicamente, é isso que o Brasil está sendo cobrado internacionalmente a se lembrar. Porque, por mais que aqui dentro a gente tenha tido uma repercussão que para a direita foi muito boa, lá fora a nossa imagem está estraçalhada. Eu sei que a gente está com um entrevistado importante na bala, eu só queria dizer para o Couto que ele me emociona pela trajetória, que ele me honra estando aqui ao meu lado e que eu fiquei profundamente feliz de poder estar numa casa onde a gente faz jornalismo com absoluta liberdade. Obrigada, querido. Uma honra minha ter vocês dois aqui ao meu lado nesse ano de Canal UOL, a Dani há menos tempo, o Couto praticamente desde o começo aqui. Um beijo para os dois.